Como enfrentar os medos e vencê-los? Você sente medo de alguma coisa? Quando alguém te convida para algo, quando você pensa num projeto, numa ideia, bate aquele medo e aí você fica estacionado, muitas vezes durante anos da sua vida. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Terapia, bem-estar e comportamento. Toda terça-feira no nosso canal falamos sobre esse tema. Terapia, bem-estar e comportamento. Tá certo? Para a gente falar sobre medo, eu vou buscar aqui as lições desse livro, Napoleon Hill Life Lessons. É um livro em inglês falando sobre o que o Napoleon Hill ensina pra gente sobre superação e enfrentar os medos. Aí você já vai me falar, mas Sérgio, quem foi Napoleon Hill? Napoleon Hill foi uma pessoa que viveu no século, acho que foi no século retrasado, se não me engano, onde ele era um jornalista e ele observava as pessoas e as pessoas ricas. E aí ele entendeu que você ser próspero ou você ser rico não está, como é que eu posso dizer? Não depende da profissão que você tem, não depende da carreira que você escolhe, mas depende da sua atitude mental. Muitas vezes a gente pergunta assim, né? Mas qual é o trabalho que está dando dinheiro, hein? Qual é o negócio que está dando dinheiro? A resposta é nenhum, porque quem dá dinheiro é você. Se você se empenhar, você vai ter dinheiro, você vai ter prosperidade, você vai ter sucesso, em qualquer situação que seja. Não necessariamente tendo a ver com aquele negócio que dá ou não dá dinheiro. Então, ele estudando e entrevistando todas essas pessoas bem-sucedidas, ele chegou à conclusão de que tudo estava na mente, no comportamento, na atitude. E entre essas atitudes tem a superação do medo. Eu vou ler aqui, isso aqui está no capítulo 30, e aí ele fala assim, vamos lá, vamos ver aqui o que o Napoleon Hill nos ensina sobre isso. Ele fala então assim, o medo é a mais cara de todas as emoções humanas. Mesmo, apesar de que a maioria dos medos não tem fundamentos na verdade. Ele fala então que é o que nos custa mais caro. Às vezes você deixa de conseguir, você deixa de conquistar porque o medo falou mais alto. Às vezes você queria um trabalho, ou queria conversar com uma pessoa, ou queria uma chance, bate o medo e você fica paralisado. E às vezes é como um trem na estação, né? Que vem um ali e você não entrou naquele trem, o trem vai embora. Na nossa vida, nós temos, entre aspas, estações de trem que passa trem toda hora, mas tem estação que às vezes só passa um trem na nossa vida e se a gente perder, como é que fica, né? Então ele comenta muito sobre isso. Ele fala assim, que existem 7 medos básicos. E aí eu já vou perguntar para você, você coloca no comentário, eu queria saber, eu quero ver se você tem coragem de colocar no comentário qual ou quais desses 7 medos mais mexe com você. Então ele fala, tem 7 medos fundamentais aqui. Ele diz, o medo da pobreza, o medo da doença, o medo da crítica dos outros, o medo da perda do amor, né? A separação, né? O medo da idade avançada, o medo da perda de liberdade e o medo da morte. Qual ou quais desses medos mexe mais com você? Então, todo mundo em algum momento, às vezes é o medo da crítica, às vezes é o medo de perder a pessoa amada, às vezes é o medo da morte. Qual desses ou quais? Então ele fala assim, ele diz que o medo não é nada mais do que estados da nossa mente e que eles têm uma tendência de controlar e nos dirigir.
é um estado mental que nos faz perder o controle, começa a nos dirigir em nossa vida. Por exemplo, se você tem uma tábua bem larga, uma tábua desse tamanho assim, ó, tá? E aí ela tá ligando assim no chão, tem, sei lá, alguém tá pintando ali uma calçada, tá cimentando uma calçada, é muito comum você ver isso no Brasil pelo menos, né? A pessoa botou cimento ali na calçada. Aí você não vai poder pisar ali, né? Você tá na grama, ele coloca uma tábua bem larga faz uma pequena ponte, né? E você atravessa aquela tábua. Você faz isso com a maior tranquilidade, não é verdade? Você não tem medo nenhum e vai com a maior tranquilidade. Agora eu pergunto, se você coloca essa tábua, se alguém colocar essa tábua numa altura de 10 metros, você iria passar por ela do mesmo jeito? A maioria das pessoas já diz que não. E se tiver a 20 metros, aí é que não iria, né? Se tiver 20 metros de altura, aí é que não iria. Ai meu Deus, não faria isso não. Repara, é a mesma tábua. É a mesma tábua, enorme, larga. E o que faz você passar por ela ou não, está relacionado com o teu medo. Se você entender que é apenas uma tábua, que é tranquila de passar, você conseguiria passar, não é verdade? Então ele coloca como é que o medo é um estado mental que acaba nos dominando. Ele fala aqui também, a gente precisa então trabalhar o que? Eu tomar o controle da minha emoção. Eu ter o controle da minha emoção, para eu poder então me superar. E eu passar ali por aquela tábua, esteja na altura que ela tiver, né? Então ele comenta isso. Ele fala, quanto mais a gente controla a nossa mente, mais a gente consegue superar os nossos medos. Então, quando a gente tem uma atitude otimista, uma atitude positiva, é o momento em que aquele medo ele perde força, ele perde energia. Às vezes, eu posso trabalhar até uma ideia, eu gosto muito de trabalhar uma ideia, que é assim, às vezes eu vou fazer algo, mas e se der errado? Eu falo, olha, o não eu já tenho. Se eu tentar, eu tenho uma chance de conseguir. Se eu não tentar, é 100% garantido que eu não vou conseguir. E aí a pessoa não tenta, porque ela tem medo de dar errado, de não conseguir. Garantido é você não tentar e aí você não vai conseguir mesmo. Então, que tal você chegar lá e tentar? E se você... Ou será que você acha que tudo você vai conseguir? Ou será que você, na verdade, tem um problema com a tua autocrítica, com o teu ego de dar errado alguma coisa, né? Onde a gente sabe que na nossa vida a gente não vai ter 100% de vitórias. A gente vai fazer aqui, vai fazer ali e uma hora a gente consegue. E até mesmo na hora que eu não consiga, aí você vai se considerar um fracassado? Ou será que você pode se considerar uma pessoa com maior experiência, com maior aprendizado e mais perto de agora sim conseguir o resultado certo, o resultado que você busca, né? Então ele diz aqui também, o medo, de uma maneira geral, ele é muito mais emocional e menos racional. Então, tomar a atitude. E ele coloca, quando a gente se enche de medo, a gente diminui a nossa fé. Porque você não está mais acreditando, né, que tem condição, que tem capacidade. Ele fala, o medo é o oposto da fé. E a fé, se você não trabalhar a fé em você, ela reduz. Então a gente trabalhar a nossa fé. Eu vou lá, eu vou conseguir. E conseguindo ou não, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Essa talvez seja a grande questão, né? Então ele coloca aqui, que é mais? É a gente ter essa orientação, né? E aí você, passo a passo, superar as etapas. Também o medo muitas vezes vem nisso. Eu vejo uma coisa enorme, 10 coisas para fazer, meu Deus, 10 coisas. Pensa na primeira. Vamos fazer a primeira coisa. E depois a segunda coisa. E depois, se você olhar as 10 coisas como um todo, isso te paralisa. Então, o passo a passo aí, tá?
E ele coloca aqui como uma sugestão o do it. Faça agora. Vai lá, faz. Nada de ficar adiando, nada de ficar deixando para depois, não. Vamos lá, vai lá e faz. Nada de deixar para a última hora. Deixa para a primeira hora. Já faz logo na primeira hora. Resolveu ou não resolveu? Pronto, tá resolvido isso. Pelo menos você não fica se torturando no que diz respeito aos medos, né? Então ele fala, você criar esse condicionamento. Eu vou lá e consigo. Eu vou lá e consigo. E aí é dito algo, o Napoleon Hill ele diz algo assim, é estranho, né, de dizer isso, mas geralmente não é a pessoa mais inteligente ou a mais esperta que consegue os seus objetivos. Ele fala que não é a pessoa mais inteligente e nem a pessoa mais esperta aquela que conquista os seus objetivos. Mas, em geral, são as pessoas mais persistentes. A pessoa persistente, que ela vai e ela tenta de novo, e ela tenta de novo. Ela é perseverante e essa é a que consegue. Então, ele coloca essa questão, né? A persistência aliada à ação vai te dar o momento do sucesso. Vai chegar uma hora que você vai conseguir, graças à tua persistência. Beleza, então? Hoje, terapia, bem-estar e comportamento. Vamos persistir? Vamos seguir em frente? Se você gosta desse tipo de tema aqui no nosso canal, que vem toda terça-feira, esse tema, você já se inscreve logo no canal, botãozão vermelho, tá? Se você quer acompanhar todos os nossos vídeos, porque cada dia tem um tema diferente aqui. Todo dia tem vídeo aqui no nosso canal. Nesse caso, você clica naquele sininho, tá? Para ser notificado, a primeira pessoa a ser avisada sempre que tiver um vídeo novo. Tá legal então? E dito isso, fechamos com o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E amanhã tem mais vídeo para você. Fique com Deus. Tchau, tchau!